Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e queridos irmãos. Glória a Deus. Que maravilha, né? Deus é tremendo mesmo. É a nossa força, é a nossa alegria, é o nosso socorro, né? Isaías 12 diz assim, ó: E dirás naquele dia: Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis das águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Até aqui, né? Esse capítulo 12 de Isaías só tem 6 versículos e é uma expressão de gratidão, né? Oh, meu Deus, que maravilha! A gente lê a palavra de Deus, a nossa alma fica tão feliz, né? Rejubila na presença de Deus. Glória a Deus. E aqui está dizendo: graças te dou, ó Senhor. Tá vendo? Nós vamos dizer isso, né? Porque isso aqui é uma continuação do capítulo 11. Porque no capítulo 11 está dizendo que o reino do Messias é pacífico e próspero. Que maravilha, gente, porque ele julgará as nações, né? Então a gente lê assim, ó: o reino do Messias é pacífico, então, e próspero. Então a gente só vai para o lado do amor, né? E por amor, é lógico, ele vai fazer justiça. E a justiça de Deus pode acarretar mortes, né? Repreensão, para poder dar vitória para os filhos do Senhor que andam na justiça, né? Porque no 11, verso 4 diz assim: Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Está entendendo? Aqui ele está falando de exterminar o pecado, de exterminar a violência, de exterminar a injustiça. Ele vai exterminar tudo isso. Para que o povo santo de Deus, que ama Deus mesmo de coração, ter paz, viver uma vida de paz. Ele vai fazer justiça, porque ainda não terminou o tempo dele, né? Porque se ele fizer justiça agora, muitos fiéis vão perecer. Então a porta está aberta, chamando: vem fiéis, vem santos, vem ovelhas, porque eu vou lutar por vocês. Então a gente tem que dizer e realmente fazer isso acontecer, né? Para que a gente venha estar com Ele, para Ele fazer justiça por nós, porque a nação, ela precisa ser abençoada, a nação precisa ter paz, a nação precisa ser próspera e pacífica, o reino de Deus. Então o Senhor vai fazer uma grande justiça na terra, né? E aí então a gente vai olhar para o Senhor sempre, sempre com gratidão. E dirás naquele dia: graças te dou, Senhor,
porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste, né? Então, o que faz Deus ter a ira da gente? O que faz? Porque quando Deus se ira, ai meu Deus, a terra treme. Então, o que pode fazer Deus ter a ira dele de nós? Porque está pensando que, né, que Deus, Deus é um pai. Deus é um pai. Já viu o pai irado? Já viu o pai bravo? Deus me livre, né? Misericórdia. Não é verdade? E a mãe brava, então? Misericórdia, né? Uma mãe brava sai de perto. Meu Deus. Mas o que a gente pode fazer para que a ira de Deus ela não venha ficar sobre a gente o tempo todo? A gente precisa agradar a Deus, obedecê-lo, fazer a sua vontade, estar sempre em contato com Ele, agradecê-lo. Não podemos deixar de agradecê-lo, né? Esses dias, olha só, quando a gente passa algum problema, alguma coisa assim que venha atingir mesmo o nosso sentimento, a gente corre para Deus, né? A gente chora. Ai, Senhor, resolve isso para mim, Pai. Né? A gente se derrama em lágrimas. Nossa, mas a gente acha tantas palavras, né? Eu sempre digo isso. Como a gente acha palavra para reclamar diante de Deus? Senhor, me ajuda a passar isso, por favor, Deus, me ajuda, Senhor. E a gente faz até jejum, né? Ai, Senhor, por favor, resolve isso para mim, eu não aguento, eu não vou aguentar, Senhor, me ajude. Só que depois a gente recebe a bênção e a gente não agradece. Meu Deus do céu, como que a gente pode ser assim, né? E isso aconteceu comigo não faz muitos dias. Eu entrei numa situação assim, bem de repente mesmo, assim, do nada. E sempre Deus fala para a gente tomar cuidado, que o inimigo ele pega a gente de surpresa, né? E mesmo sabendo disso, eu achei que fosse algo natural que estava acontecendo. E aconteceu assim do nada, pá, aquela opressão. E eu entrei diante do Senhor. Ai, Senhor, me ajuda, por favor, me ajuda. Eu preciso encontrar isso, eu preciso. Onde que está, Senhor? Fala para mim. E fui orar na casa do Senhor. Busquei. Falei um monte para Deus. Achei tantas palavras. E assim, de um dia para o outro, o Senhor me deu vitória. Uma vitória grande. Aí dentro de mim eu falei, nossa, mas assim que eu chegar em casa, eu vou direto para a casa do Senhor, eu vou agradecê-lo, eu vou louvá-lo. Ai, que bênção, tirou aquela opressão de mim. Oh, meu Deus. Ah, tá bom. A hora que eu abri o portão, que fui para dentro de casa, eu estava tão cansada fisicamente, que eu falei assim, de noite eu agradeço. E depois eu falei assim, na oração da meia-noite eu agradeço. E foi indo. E eu falei, aí eu contei o testemunho, meia-noite e tal. Mas não foi com a intensidade de que eu pedi. Eu fiquei chateada comigo mesmo, porque a intensidade que eu pedi não foi a mesma que eu agradeci. Tá entendendo? E a gente não acha as palavras, né? Meu Deus, como que a gente pode chegar numa situação assim, né? E a gente deveria ser um pouco mais grato, né, a Deus, com a mesma intensidade de que a gente pediu, agradecer ao Senhor, né? Então aqui a gente vê assim, ó, e dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, né? Oh, meu Deus, mesmo que está tudo bem, mesmo na onde que não está tudo bem, mas a gente poderia ser um pouco mais grato, né? Então a gente vê aqui, ó, a tua ira se retirou de mim.
Então a gente precisa alcançar o coração de Deus, né? Com a gratidão, com a humildade. Conquistar esse Deus cada dia mais, né? Porque Ele tem tanta paciência com a gente, tem tanta longanimidade com a gente, porque se fosse eu não teria. Se fosse eu, né, poderia ter fulminado o mundo, acho que não existiria nenhum ser humano, se fosse eu, né? Mas Ele quer que a gente seja como Ele, longânimo, perdoador, paciente, né? E Ele mostra o caráter dele de amor, fidelidade para com o ser humano. Olha só, a ira de Deus se retirou do servo do Senhor e ainda consolou. Olha só, né? Ainda consola. E é verdade, né? Meu Deus, que Deus inigualável. Tirou a ira dele de sobre nós e ainda nos consola. Ele não disse que eu vos darei o Consolador? Olha só, gente, que Deus grandioso, digno de ser amado. Eis que Deus é a minha salvação. Nesse capítulo 2 aqui, no verso 2, a gente vai ver que ele fala que Deus é a salvação dele 2 vezes. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Então a gente vê que 2 vezes ele repete aqui. Um pouco mais adiante a gente vai ver de novo falando de salvação, né? É isso. Nós temos que ter esse relacionamento lindo com Deus, né? Deus, Tu és a minha salvação. Deus, Tu és o meu cântico. Oh, Senhor Jesus, eu te amo. Conquistá-lo, né? Com as nossas ações também, né? A gente precisa andar para frente, parar de ficar olhando para trás, porque se a gente ficar olhando para trás, a gente está deixando de ver esse Deus tão maravilhoso que Ele é, né? Às vezes a gente se tranca numa caixinha, não é verdade? A gente fica preso naquela caixa de tanta dor. A gente sabia que a gente mesmo, com o nosso pensamento, a gente traz tantas dores para o nosso coração, é que a gente fica pensando, maquinando, só coisa ruim. Isso, a gente não está isento disso, não está, né? Nessa noite, um certo momento, veio sobre a minha mente umas lembranças ruins. Aí eu fiquei ali maquinando. Aí eu falei, eu não sou obrigada a ficar maquinando nesse pensamento, não. Cai fora. Aí comecei a fixar o meu pensamento na palavra de Deus, dominando o meu pensamento. Porque se eu ficar dando vazão para os meus pensamentos, eu vou trazer angústia para o meu coração em mágoas. Eu vou acabar chorando, eu vou acabar ficando com raiva de pessoas, né? Então a gente não pode deixar o nosso pensamento nos dominar. Nós temos que ter autocontrole, autodomínio, domínio próprio, para nós dominar os nossos pensamentos, dominar os nossos sentimentos, né? E aí então a gente possa ser feliz, né? Aqui no verso 3 diz assim, ó, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Meu Deus do céu, olha que lindo. Com alegria tirareis água da fonte. Aqui na terra mesmo, só da gente ver uma mina, a gente fica toda feliz, não é? Como é gostoso, como é bom a gente ver fontes de água, não é? Traz uma alegria, uma satisfação, né? E aqui a gente vê também que está apontando para a nossa vida espiritual, porque o Senhor Jesus é uma fonte de água viva.
Ele é. Ele disse para a mulher de Samaria: mulher, eu tenho água. E ela falou assim: então me dá um pouco dessa água viva, porque eu nunca ouvi falar mesmo. Assim eu não preciso ficar vindo aqui no poço, né, fazer esse sacrifício de tirar água aqui. E ele falou assim: eu tenho uma água, mulher, que se você tomar, nunca mais você vai ter sede na sua vida, né? É como se fosse a ciência de hoje. As pessoas inventam tanta coisa nos dias de hoje, né? Se a mulher colocar um chip, ela não tem filhos, né? Evita filhos. Tanta coisa assim, sabe? Desse tipo. E aí Jesus pega e chega lá naquele poço e fala para a mulher que ele tem uma água viva, que se ela bebesse, ela nunca mais ia ter sede. Oh, estranho, né? Oxe, né? Meu Deus, será que ele estava com frasco guardado com água viva? Alguma coisa assim, né? Ou um comprimido que a gente pega e tome e nunca mais vai ter sede, coisa assim. Aí ela falou: então me dá, eu quero. Assim não preciso ficar vindo buscar água. Aí ele falou assim: olha, a água que eu tenho, ela vai fazer uma fonte tão grande dentro de você e vai saltar para a vida eterna, né? Jesus estava falando da graça de Deus. Ele estava falando do Espírito Santo, né? Jesus é uma fonte mesmo. Gente, é uma fonte inesgotável. Fonte de alegria, fonte de paz, fonte de vida. Tudo de bom, de bom, de bom, de bom mesmo. Está no Senhor Jesus, está em Deus, o Espírito Santo, né? Com alegria nós podemos tirar o que a gente precisa do nosso Deus. Oh, Pai, né? E ainda nós vamos dizer assim naquele dia: graças a Deus, graças a Deus. Já podemos dizer já, né? Invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excesso é o seu nome. Vamos dizer sempre para todo mundo que Deus é excelso, o nome dele é excelso, o Espírito dele é excelso, grande, maravilhoso, né? Vamos terminando dizendo assim, ó: cantai ao Senhor, porque fez grandes coisas. Saiba-se isso em toda a terra. Tá vendo? Cantai. Cantai porque Deus fez grandes coisas. Ai, meu Deus, que maravilha, né? Só da gente ter um Salvador, graças a Deus. Porque antes a gente não tinha um Salvador, um Consolador, né? Estávamos andando desgarrados como ovelhas perdidas que não tinha pastor, sem orientação. A gente estava jogado de mão em mão. O inimigo fazia o que queria com a gente, sapateava em cima de nós, né? Fazia da gente um tapete, né? Um sapato velho jogando, chutando a gente para lá e para cá, né? Fazendo a gente engolir coisas terríveis, fazendo a gente aceitar coisas que a gente não queria aceitar, concordar com coisas que a gente não queria concordar, né? Estávamos escravizados, mas graças a Deus, porque o Senhor fez coisas grandiosas ao nosso favor. Mas você não tem uma casa, mas você não tem um carro, você não tem nem uma bicicleta, mas você tem Jesus. Mas você tem o maior, mas você tem a graça. A graça do Senhor nos basta. Mas você tem a alegria de ser salvo. Lembra de Lázaro? Não Lázaro, irmão de Maria e de Marta. O Lázaro, aquele da parábola, não tinha nada, nadinha.
E ainda por cima era cheio de chagas, doente, ferido. Não tinha nada. Quando ele morreu também não ficou nada para ninguém, né? E o rico era, nossa, cheio de coisas materiais, né? E ficou tudo aí. Vai saber se os filhos dele não disputavam pela herança. Vai saber se não se mataram, procurando saber quem que ia ficar com as heranças do ricão, né? Mas Lázaro tinha Jesus, né? Lázaro tinha o Espírito Santo. Lázaro tinha salvação, né? E ele ganhou vida eterna, graças a Deus. Então é isso, né? Exulta e canta de gozo, canta de alegria, coloca um louvor, vai cantar, vai louvar, vai jubilar na presença desse grandioso Deus. Esse Deus que, além de cuidar da gente, Ele pode cuidar da nossa casa, nossa família, tudo depende da gente, não é verdade? Ele pode mudar as coisas na igreja, ele pode mudar as coisas na vida de uma pessoa, de um próximo, de um companheiro, não é? Tudo depende de nós, da nossa alegria. Sabia que a nossa alegria pode contagiar alguém? Sabia que a nossa paz pode contagiar alguém? Talvez você viu aí o seu esposo aí sentado, triste, cabisbaixo, mas você está cheio de alegria e de paz, você pode transmitir isso para ele. Ajuda ele, né? Não fique empurrando ele para o abismo, não. Ajuda ele, não é verdade? Ajuda seu filho, né? Para de ficar acusando seu filho, para de ficar oprimindo ele, né? Para de ficar falando tantas palavras duras. Começa a transmitir para ele aquilo que você pode dar, uma paz, né? Por isso que nós precisamos andar na presença do Senhor, com gozo e alegria no coração, para transmitir para os outros. Agora, se a pessoa não tem, como que ela vai dar, não é verdade? A gente dá aquilo que a gente tem. E olha aí que maravilha. Olha o que o Senhor está dizendo para nós tirar a água das fontes da salvação. Eu posso tirar e repartir. Eu posso indicar aonde tem fonte de água viva, onde está a alegria, né? Porque o nosso Deus é um Deus de alegria, é um Deus de paz, é um Deus de fidelidade, é um Deus de justiça, o Consolador, tudo de bom, tudo de firme está com o nosso Deus, amém? Vamos ficar com essa palavra em Isaías 12, para nós meditarmos, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, receba o abraço do Espírito Santo e não deixe ele embora. Não permita que o Espírito Santo vá embora. Faz de tudo para agradá-lo, para ele ficar sempre morando dentro de ti. Amém? Deus abençoe na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém?